Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 16, verso 14. Êxodo, capítulo 16, verso 14. Diz assim: E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-as, os filhos de Israel disseram uns aos outros, olha que coisa interessante, eles não sabiam o que era aquilo. Então ele pergunta: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isso é o pão. Diga comigo: isso é o pão. Ou em outras traduções, o maná, que é o tema da minha palavra hoje, que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Irmãos, olha que coisa sobrenatural. A Bíblia diz que alguns estavam colhendo muito, pegando muito do maná, outros estavam pegando pouco. Mas a Bíblia diz que não faltava para quem estava pegando pouco, e nem sobrava para quem estava pegando muito. Isso é sobrenatural. Cada um recebia de acordo com a sua medida. Pois escolheram cada um o quanto podia comer. 19. Disse-lhe Moisés: ninguém deixa dele para o amanhã seguinte. Eles, porém, ó Deus, não deram ouvido a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte, porém deu bicho e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-nos, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Só até aí. Olha, irmãos, você sabe o que é interessante? Aqui, a Bíblia diz que o maná foi dado ao povo de Israel. Eles aqui estavam cada um recebendo o seu maná. Eles ainda não tinham chegado, essa história aqui, eles ainda não tinham chegado à terra prometida. Como é que chama a terra prometida? Canaã. Mas mesmo assim, Deus estava dando para eles o maná. Porque qual que era o objetivo de Deus dar a aquelas pessoas o maná? Porque presta atenção, nós somos aquilo que nós comemos. Sabe, aquilo que eu me alimento, aquilo que eu como, aquilo que eu me alimento todos os dias, é aquilo que eu vou ser. Então, Deus, ao dar o maná para aquele povo, Deus tinha um objetivo. Qual era? Transformar aquele povo, para que eles pudessem ser conforme o Senhor é, para que eles pudessem ter a mesma natureza do próprio Deus. Então Deus faz algo com eles. Toda manhã, a Bíblia diz que Deus dava a eles o maná. Sabe o que é interessante? É porque não adianta simplesmente você mudar o lugar onde você está. Não adianta simplesmente você sair de um lugar e ir para o outro. Você precisa mudar a natureza que há dentro de você. Mas como que eu mudo a natureza que há dentro de mim? Somente comendo a comida certa. Somente me alimentando daquilo que Deus tem para a minha vida. Você sabe, então, aquele povo, quando eles saíram do deserto ou saíram do Egito, Deus tinha um objetivo. Qual era? Eu quero agora que eles tenham a mesma natureza do que eu tenho. Eu agora quero que eles sejam conforme eu sou. E aí, Deus então dá a eles o maná, o pão do céu. Você sabe, irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. Como eu te disse aqui no começo, você é aquilo que você come. Não adianta eu um dia acordar de manhã e falar: olha, eu vou todos os dias para a academia, vou ficar forte, se eu não mudar a minha alimentação. Às vezes quando eu falo para os irmãos: irmão, eu estou indo na academia, aí o povo fala assim: pastor, não desista. Aí eu falei: irmão, já estou fazendo 6 meses. Sabe, aquele não desista, é aquilo assim, né?
parece que nada mudou, né? Então você está começando agora. Mas eu vou te falar, há uma dificuldade quanto o chocolate, quanto a fritura, quanto a carne com gordura. Sim ou não? Alguns gordinhos aí, diga amém junto comigo. Então, preste atenção. Você vai ser aquilo que você tem se alimentado todos os dias. Então, quando você está aqui se alimentando da palavra, da verdade, do evangelho, você começa a ser tal qual ele é. Mas ao contrário também é verdade. Qual que é a verdade? Se eu me alimento do mundo, se eu me alimento das mentiras do mundo, eu vou viver conforme essas mentiras. Se eu me alimento de ansiedade, se eu me alimento de mentiras, se eu me alimento de crises, é disso que eu vou viver, vai ser assim a minha vida. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque aquilo que eu como vai mudar a minha natureza, vai mudar o meu ser. Você está compreendendo? Então talvez você está aqui no culto domingo, me ouve pregar, só que durante a semana você está ouvindo mentiras a respeito daquilo que você é. Todos os dias você ouve mentira, todos os dias você ouve aquilo que não é a verdade ao seu respeito. E, infelizmente, você vai ser aquilo que você está ouvindo. Você vai ser aquilo que você come. Mas sabe uma coisa? Deus, Ele não vai fazer a obra na vida das pessoas dando dura. Você sabe, Deus não vai mudar você sendo duro com você. Ah, você não presta, você não vale nada. Você, desculpa a palavra, é um vagabundo. Não, não é assim que Deus vai fazer, não é assim que Deus trabalha. Deus transforma as pessoas mudando a sua alimentação, mudando a sua comida, mudando aquilo que você come todos os dias. Então, conforme eu me alimento da verdade, eu sou mudado com ela. Então, Deus, ao mandar o maná para o povo de Israel, esse era o objetivo de Deus. Eu quero que eles tenham a mesma natureza de Deus, ou a minha mesma natureza. Então, era por isso que todos os dias, a Bíblia diz que Deus mandava o maná para aquele povo. Então, mas o que eles tinham que fazer com aquele maná? Eles tinham que comer. Eles podiam guardar? Não podiam. Eles tinham que todos os dias comer do maná. Pastor, o que significa comer? Como que nós comemos agora no Novo Testamento? Você sabe, nós nos alimentamos pelos nossos 5 sentidos. Quais são? Olfato, visão, paladar, tato e audição. Então, aquilo que nós vemos, tocamos, olhamos, é aquilo que é que eu vou ser igual a Ele, eu vou me transformar de acordo com aquilo que eu estou me alimentando. Então não é somente aquilo que entra pela minha boca ou que sai pela minha boca, é aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo. Sabe uma coisa interessante? É porque esse princípio de comer é algo muito, muito poderoso na palavra de Deus. Ele começa lá em Gênesis e vai até Apocalipse. Gênesis capítulo 2, verso 16, a Bíblia diz: de toda árvore do jardim podereis comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sabe uma coisa interessante? É porque o homem comeu, porque o homem se alimentou de maneira errada. Lá em Gênesis, o que aconteceu com o homem? O homem foi separado de Deus. O homem pecou, quebrou uma ordenança. Por quê? Porque ele comeu errado. Diga comigo, comeu errado. Diga: ei, Adão, miserável. Fala miserável não, em nome de Jesus. Porque ele comeu errado. Mas isso aqui é interessante, a Bíblia diz que lá em Apocalipse, ou lá em Apocalipse a Bíblia diz, lá na Nova Jerusalém, vai ter também a árvore da vida, que vai de um lado do outro do rio, que corre do trono de Deus. Então, lá na Nova Jerusalém, você vai precisar se alimentar ainda do Senhor Jesus. Comer é um princípio muito importante, porque através do alimentar é que nós somos salvos, é através do comer é que nós somos curados, é através do alimentar que eu tenho energia, eu tenho força. Eu falo aqui espiritual, mas também o natural. Você sabe, quando às vezes você vai no médico e você está meio fraco, qual que é a primeira orientação que o médico te dá? Você precisa de comer.
Você precisa de alimentar. Você sabe, esse é um princípio também poderoso da palavra de Deus. Quando você está fraco, você está abalado, eu tenho uma dica para você: se alimente da palavra de Deus, se alimente da verdade, coma a palavra, alimente do Senhor Jesus, se alimente dele todos os dias. Por quê? Porque quanto mais eu como, mais eu me alimento, quanto mais eu experimento da palavra de Deus, mais transformado eu sou. A Bíblia diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos a vossa mente, como? Com a palavra. Olha que chave poderoso. Como que eu vou renovar minha mente? Com a palavra de Deus, com o maná que desce do céu, com o maná que você recebe todo domingo aqui conosco, com o maná que você recebe toda semana lá na sua célula, com o maná que vem do céu sobre a sua vida. Por isso que é tão importante, todas as vezes você tiver oportunidade, alimente do maná do céu, alimente da palavra de Deus, alimente daquilo que o Senhor tem para a sua vida, alimente. Sabe, hoje eu te pergunto, sabe, há uma fome dentro do seu coração, há um desejo de todos os dias se alimentar. Olha, eu vou te falar a verdade, quando acaba o culto aqui, eu fico contando os dias para a próxima semana. Oh meu Deus, falta ainda 7 dias, agora falta 6. Por quê? Porque é importante você se alimentar da palavra de Deus. Aí eu te pergunto, será que você tem essa fome e tem esse desejo constantemente pela célula, pelo culto? Ou às vezes porque, sei lá, a meia do seu sapato está suja, você fala: não, hoje eu não vou na célula não. Olha, quando você deixa de ir na célula, porque é o último capítulo da novela, é disso que você está se alimentando. Quando você deixa de ir na célula, porque é a final do campeonato brasileiro de futebol, é disso que você está se alimentando, é isso que você vai ser. Pastor, eu não posso assistir? Pode. Você quer assistir? Assiste. Mas deixa eu te falar algo importantíssimo. Não tem nada mais poderoso do que o maná do céu. Não tem nada mais poderoso do que aquilo que Deus tem para você. Não perca a oportunidade de toda semana ouvir. Não perca a oportunidade de toda semana receber o maná do céu. Mas eu quero te falar aqui algumas características importantes desse maná. Êxodo capítulo 16, verso 4. A Bíblia diz assim, Êxodo 16, 4. Cadê o Alexandre? 16, 4. 16, 4. Aí, obrigado. Então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover do céu. Da onde que está chovendo? Do céu. A primeira característica desse maná é que ele vem do céu. Preste atenção em algo. Nós precisamos, todos os dias, temos o suprimento que vem do céu para a nossa vida. Você precisa se alimentar daquilo que vem do céu. É o céu que te supre. Você vai ser parecida com Cristo Jesus. Então quanto mais você come de coisas que vêm do céu, mais parecido você é com Ele. Ah, pastor, mas eu preciso fazer curso, eu preciso fazer... Irmãos, não estou te dizendo isso. Faça, treine, capacite, mas não deixe de se alimentar daquilo que vem do céu. Não deixe de se alimentar da comida celestial. Não deixe de se alimentar do maná diário sobre a sua vida. Olha, isso é importante. Toda segunda-feira, 8h30, nós temos reunião com o pastor Sérgio. Toda segunda nós estamos lá ouvindo, porque sabemos que tem maná preparado para as nossas vidas. Sabe, eu não vou, só para te falar algo, querendo ser diferente de você não, mas você sabe uma coisa? Todos os dias eu paro para ouvir o pastor Aloysio.
Eu ouço uma pregação todos os dias, e às vezes 2 ou 3 durante um dia só, porque eu sei a importância de se alimentar desse maná, eu sei a importância de comer esse pão do céu, porque quanto mais pão do céu eu como, mais parecido com Cristo eu me torno. Você está compreendendo? Mas eu volto a te dizer, ao contrário também é a mesma verdade. Quanto mais pão do Egito eu como, quanto mais coisa errada também eu como, mais parecido eu me torno. Sabe, eu fiz algo na minha vida, pastor. Há uns 2 anos, eu não assisto mais jornal. Ah, pastor, o senhor não assiste nunca? Não estou dizendo isso. Às vezes eu chego na casa de alguém, está passando jornal, não vou falar para ele, muda o canal em nome de Jesus. Porque também não é pecado você assistir jornal. Mas você sabe uma coisa? Irmãos, qual foi a última vez que você ouviu o jornal que falou algo bom? Que você foi cheio do Espírito? Você sabe, não tem eles falam a verdade, sim, não estou dizendo que não, eles falam a verdade, eles falam que a gasolina subiu, fala que o Covid continua matando, fala que agora a dengue também está matando, fala do homicídio, fala, rapaz, mas nunca eles param para falar algo bom. Olha, uma faculdade está fazendo isso, você sabe, irmãos, eles só falam, irmãos, de verdade, como que você está quando você termina, acaba de ouvir o jornal? Não estou dizendo que você, preste atenção, volto a repetir, não é pecado ouvir não, não é errado ouvir não, pode ouvir, mas o que eu quero te falar é o seguinte, quando você se alimenta de mentira, você começa a ser como ela é, você começa a estar ansioso por essas coisas, você começa a ficar com medo dessas coisas. Lembra 2 anos atrás, quando falava assim, eu estou de Covid, o que você falava? Você tem Pax? Pax está em dia? Sim ou não? Quem pegou Covid? Misericórdia. Quase todo mundo. Agora seja sincero, quando você pegou Covid, não precisa mentir para mim não, você ficou com medo de morrer? Meu Deus. Alguns sim, outros não. Mas volte para cá. Olha, eu estava falando com o meu irmão, ele estava dizendo, olha, o que mais matou nem foi o Covid, exagerando aqui a situação, foi a ansiedade porque você estava com Covid, o medo, então, deixa eu te falar, você, pode para cá, se alimente daquilo que é do céu, porque quando nós nos alimentamos daquilo que é do céu, você se alimenta de vitória, você se alimenta de cura, você se alimenta de milagre, você se alimenta de fé, você se alimenta das coisas que vêm do céu. É isso que o Senhor é para você. Ele é vitorioso, Ele é bondoso, Ele é generoso, Ele cura, Ele transforma, Ele te ama. É essa verdade que você precisa ouvir todos os dias. Eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado, Deus me ama, Ele me cura, Ele me transforma. É essa verdade do céu ao seu respeito. Você está compreendendo? Só que a segunda coisa, Êxodo capítulo 16, verso 12, a Bíblia diz assim, tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, disse-lhes ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Você sabe, a Bíblia diz que todo dia pela manhã vinha o maná. Uma coisa importante, é porque você todos os dias, todas as manhãs, Deus tem algo para a sua vida. Deus renova toda manhã. Você sabe, faz do maná uma experiência diária, faz do maná o céu, do maná do céu a sua prosperidade. Sabe, creia que todos os dias pela manhã, Deus tem uma palavra ao seu coração. Todos os dias, Deus quer se relacionar com você. Preste atenção, por que não podia guardar o maná? Por que o maná se perdia? Por que ele tinha que ter sido dado, ou por que ele era dado todos os dias? Porque Deus, todos os dias, quer se relacionar com você. Esse é o desejo de Deus, todos os dias. Como é que é a oração do Pai Nosso?
o pão o pão nosso de cada dia. Você sabe, às vezes as pessoas querem o pão do mês, o pão da semana, mas a Bíblia diz que Deus dá o pão todos os dias, o suprimento para todos os dias. Todos os dias Deus quer ter relacionamento com você. Você sabe, o bom pai não chega no filho e dá tudo para ele de uma vez. Não, o bom pai, o que ele faz? Ele te dá uma coisinha hoje, semana que vem ele vai, ou no outro dia, ele fica esperando você ir lá falar com ele, porque ele quer se relacionar, ele quer falar com você. Você sabe, eu me lembro do meu avô. Ele nunca tinha bombom pela casa, nas bombonières, nessas coisas, mas contudo, nunca faltava bombom na casa do meu avô. Para você ter bombom na casa do meu avô, você tinha que chegar nele e falar: vô, dá um bombom. Aí ele ia, pegava lá uma caixa, um chocolate e dava. Mas aí você tinha que beijar, você tinha que abraçar, tinha que beijar a careca dele, tinha que fazer todo aquele relacionamento com ele. E agora é meu pai fazendo isso, esconde os bombons da neta. Para quê? Para que elas chegam e peçam para ele. Mas por quê? Porque há um desejo no coração de se relacionar. Assim também é o Senhor Jesus. Ele fica aguardando você, falando: Juliano, fala comigo, eu estou aqui para se relacionar com você todos os dias. Fala comigo, eu quero te ouvir, eu quero te curar, eu quero trazer milagre para a sua vida. O que você está precisando? Mas você sabe, irmãos, muitas vezes nós procuramos, não que você não precise, em nome de Jesus, entenda isso, a gente procura médico, procura psicólogo, procura psiquiatra, procura não sei o quê, procura o vizinho, procura a mãe, o pai, o tio, a avó, só que nós esquecemos de procurar aquele que nós realmente devemos procurar, que é o nosso Pai Celestial, que quer nos ouvir todas as manhãs, todos os dias. Ele quer ter relacionamento com você. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela: Deus quer relacionar com você. Terceira coisa, Êxodo capítulo 16, verso 13, a Bíblia diz assim: à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante às escamas. Você sabe, a terceira coisa é que esse maná era como um orvalho. Diga comigo, orvalho. Pastor, o que é orvalho? É uma gota de água. Sabe uma coisa interessante? É porque Deus é tão grande, que o mundo não pode contê-lo. Mas ao mesmo tempo Ele é tão pequeno que mora dentro do seu coração. Não sei se você sabe, mas uma nuvem, ela carrega milhões de litros de água. Só que Deus é tão poderoso que Ele faz chover sobre uma rosa, sobre uma das flores mais belas e sensíveis que tem. Mas quando chove sobre ela, ela não quebra, ela não destrói, pelo contrário, a chuva fortalece aquela flor. É assim também com o Senhor Jesus sobre a sua vida. Às vezes você fica esperando grandes coisas, grandes milagres, coisas extraordinárias, mas Deus fica mandando chuva sobre a sua vida. Ele começa a mandar o suprimento diário sobre a sua vida, como se fosse chuvas todos os dias. Deus manda chuva sobre a sua vida, como esse orvalho. E às vezes nós achamos que as coisas precisam ser grandes demais, coisas extraordinárias, mas Deus tem lá mandado o orvalho, a chuva diária sobre a sua vida. E eu quero declarar em nome de Jesus que não vai faltar chuva na sua vida, não vai faltar abundância do Senhor sobre a sua casa. Todos os dias Deus vai mandar chuva, vai mandar o suprimento, todos os dias Deus vai mandar chover sobre a sua vida. Mas uma outra coisa, Êxodo capítulo 16, verso 14. Eu vou ler aqui outra tradução, a RC, e diz assim: e quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, uma coisa pequena, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Você sabe, ser pequeno
significa que é algo fácil de se comer, fácil de se alimentar, é algo fácil de se engolir. Você sabe, às vezes, nós achamos que o evangelho precisa ser algo muito complicado. Às vezes nós achamos ou complicamos demais o evangelho, mas a Bíblia diz que o evangelho, a palavra de Deus, é algo miúdo, pequeno. Por que é pequeno? É fácil de se alimentar dele, é fácil de se comer dele. Quantas vezes já ouvi as pessoas dizendo: olha, não lê Apocalipse não. Alguém já ouviu isso? Porque o negócio é assombroso, o negócio é, meu Deus. Mas é porque não entendeu que o evangelho é algo simples. O evangelho é para mim e para você. Se você parar um dia para ler o evangelho, Deus tem revelações e tem compreensões para dar para você. Só que às vezes a gente fica querendo coisas extraordinárias. Mas você sabe, deixa eu te falar algo. Os verdadeiros manás estão nas coisas pequenas, nos pequenos gestos, nos pequenos carinhos, nas pequenas falas. Só que tem muito marido querendo esperar um negócio assim estratosférico, um negócio grandioso, para presentear ou para dar para a esposa. Não, eu vou dar um presente para minha esposa. Qual? Um carro. Mesmo essa semana? Não, daqui uns 3 anos, em nome de Jesus. Tá bom, mas enquanto isso, dá um buquê de flor, dá um chocolate, leva ela para passear, leva ela para tirar férias. Você sabe, enquanto isso, acorda de manhã, vira para sua esposa e fala: meu bem, eu te amo, você é a mulher da minha vida, eu viverei todos os dias com você. Só que a gente às vezes fica querendo as coisas assim. Fala Deus, né? Estou ouvindo aqui as mulheres falando. A gente fica querendo as coisas estratosféricas, aqueles negócios assim, meu Deus do céu. Não sei se de vez em quando você recebe uns views, né? Não, como é que chama? Reels. De vez em quando eu recebo um Reels. Os caras pedindo em casamento algumas mulheres. Uns pulam de helicóptero lá, vai jogando flores. Fico pensando, meu Deus, se eu fosse esperar para fazer isso para casar com a Gabriela, estava até hoje. De verdade. Faça coisas simples. O evangelho é coisa simples. O maná está nas coisas simples do dia a dia. Não vou te perguntar qual foi a última vez que você deu um chocolate ou um buquê de flor para sua esposa, não, porque senão eu vou te constranger. Mas você sabe, é coisa simples do dia a dia. Ei, o maná, presta atenção aqui, o maná era algo pequeno. Volte aqui. Era algo simples, mas era o sustento todos os dias para aquelas pessoas que estavam no deserto. Ei, quando você fica buscando grande revelação, você perde o maná que o seu líder tem para você lá na sua célula. Quando você acha que você precisa de ouvir só os grandes pastores, você perde o maná que o seu pastor tem aqui para você todo domingo. Quando você fica querendo buscar só algo grandioso demais, você acaba perdendo aquilo que realmente tem valor. E eu vou te dizer, Deus se preocupa com as pequenas coisas. Eu me lembro de um irmão, estava compartilhando comigo, e ele falou: pastor, estava em casa, e de repente me deu vontade de comprar pêssego, latinha, doce de pêssego. E ele falou: eu levantei e fui no supermercado. E ele disse que quando ele pegou na lata de pêssego, aquele cara, o narrador, como é que chama? O que fica anunciando as promoções do supermercado, o locutor, seria essa a pessoa? Aí o locutor disse: promoção somente hoje e agora, 2 latinhas de pêssego pelo preço de uma. Aí ele falou: rapaz, Deus é bondoso demais comigo. Pegou 2 latinhas e levou para casa pelo preço de uma. Você está entendendo? Ah, pastor, mas Deus é só... Não, irmãos, Deus se preocupa com as pequenas coisas da sua vida. Você sabia, estava me contando, pastor, foi Deus que pôs aquela promoção. Eu falei: foi mesmo. Porque promoção de latinha de pêssego,
É só Deus para fazer. Seja sincero. Eu já vi promoção de todas as coisas, mas de latinha de pêssego foi a primeira vez que eu ouvi, porque eu não vi. Irmãos, mas assim é Deus. Ele se preocupa com você, com todas as coisas. Sabe, Ele se preocupa com você. Quando você está ali, orando e pedindo algo, Deus está se preocupando com você. Você sabe, quando Jesus veio, ninguém celebrou o nascimento dele. Ninguém celebrou o nascimento do Rei dos Reis. Por quê? Porque uma criança nasceu aonde? No meio dos animais, junto com as vacas. Mas ali nascia aquele homem que ia curar enfermos, ia ressuscitar mortos, ia trazer visão a cego. Mas quem diria que o começo desse grande homem seria assim? Todos esperavam que ele viria num cavalo branco, mas ele veio numa manjedoura no meio dos animais. Quem imaginava que quando Jesus fosse colocado numa cruz, onde simplesmente os seus braços estavam abertos numa cruz, aquele gesto que o seu sangue derramou sobre a terra, perdoaria todos os seus pecados, e hoje você é redimido pelo sangue daquele homem que caiu naquela cruz. Mas às vezes nós pensamos que as coisas precisam ser grandes demais. Não, eu só vou no culto quando tiver 10 mil pessoas. Eu só vou na célula quando o líder tiver feito todas as preparações, tiver tudo. Ei, presta atenção. É nas pequenas coisas que o maná do Senhor está escondido. É nas pequenas coisas que o Senhor Jesus tem preparado um maná para a sua vida. É nas pequenas coisas, é nas coisas miúdas que o Senhor tem preparado grandezas ao seu coração. Você está compreendendo? Por isso que eu te falo a importância grande de você estar aqui todo domingo no culto, de você estar toda semana na sua célula, de você estar toda semana no seu discipulado. Por quê? Porque lá Deus tem liberado grandezas ao seu coração. Você sabe, irmãos, ela não está aqui para ser testemunha, mas você pode perguntar para ela. Eu sou um cara assim, bem sistemático quanto à reunião de discipulado. O discipulador caminha comigo, sabe disso. Cadê falar nisso? Só o Manuel? Meu Deus. O Marcelo está lá no fundo. Mas ele sabe que é o seguinte: faça chuva, faça sol, canivete, tem reunião de discipulado. Mas o que eu quero te contar? Quando a Gabriela ganhou a Alice, ela ganhou, não me lembro mais assim, se foi segunda ou terça-feira. Aí ela foi para casa na quinta-feira. Ela falou: você tem que ficar em casa, você não vai sair. Eu falei: tá ok, vou ficar em casa, não vou sair. Aí eu liguei para os irmãos e falei: irmãos, a reunião é aqui em casa, amém? Quando os irmãos chegaram, ela virou para mim e falou: você está ficando doido, você está maluco, reunião, meu bem, a Alice acabou de chegar. Aí de repente toca a campainha, que nós tínhamos pedido uma pizza para o discipulado. Sabe, ela quase infartou naquela noite. Eu sei que eu fui radical, podia ter feito pela internet, né? Mas você sabe uma coisa, irmãos? Quando você não libera o maná toda semana, quando você não come do maná, você começa a comer comidas que são totalmente erradas. Sabe, às vezes as pequenas porções, as coisas pequenas do dia a dia, a palavra de fé do dia a dia que vai te alimentar e vai te sustentar. Seja sincero comigo, o que te sustenta é o camarão que você já comeu? Não, o que te sustenta é o arroz e o feijão que você come todo dia. É Ele que te dá sustento, é Ele que te alimenta, Ele que te traz aqui todos os dias. Você sabe, presta atenção, às vezes se eu te perguntar: irmão, o que o pastor Sérgio pregou semana passada? Alguns talvez vão saber, outros não. Mas você sabe, é porque você se alimentou daquele maná, é que você está aqui essa semana. Pastor, como assim? Se eu te perguntar o que você comeu segunda passada, terça passada, você não vai lembrar, a não ser que você seja muito bom de memória.
Na verdade eu só lembro o que eu comi hoje no almoço. Ontem na janta eu não me lembro mais. Mas você sabe, é porque eu comi ontem, antes de ontem, e os dias subsequentes que eu estou aqui hoje. Presta atenção, é porque você tem comido do maná todos os dias, que tem te sustentado em fé, gerando e criando expectativas em Deus de grandes coisas. Quinta coisa, a Bíblia diz, Êxodo capítulo 16, verso 31, a Bíblia diz: deu-lhe a casa de Israel o nome de maná, era como a semente do coentro branco. Olha que coisa, a Bíblia diz que o maná era que cor? Branco. Pastor, por que esse maná era branco? Porque quando ele é branco, ele significa pureza, clareza. Ele significa que todo o seu pecado foi limpo, você foi purificado, o seu caráter foi transformado. Quando você se alimenta desse maná branco, puro, você se torna como ele é. Quando você se alimenta de Cristo, você começa a ser como Ele é. Então todo esse caráter errado, esse homem mentiroso, esse homem sem caráter, esse homem devedor, começa a ser parecido com Cristo. Mas para que eu possa ser parecido com Cristo, branco como Cristo é, o que eu preciso? Comer todos os dias do maná. Eu preciso de me alimentar do maná, eu preciso de me alimentar da verdade, eu preciso de me alimentar de Cristo. Por quê? Porque quando eu me alimento de Cristo, eu me torno como Ele é. Mas aí a Bíblia continua, Êxodo capítulo 16, verso 31, pode continuar assim. Ele diz: branco e sabor como bolos de mel. Olha, irmão, sabe o que é uma coisa interessante? Eu não sei o motivo pelo qual você veio. Às vezes você veio por uma dificuldade que você estava enfrentando. Às vezes você veio por um problema que você estava passando. Mas uma certeza eu tenho, quando você chegou aqui e se alimentou do maná, do pão, do sabor de mel, você falou: esse daqui é o meu lugar. Você sabe, o paladar, uma das coisas mais deliciosas aí que você experimenta, seja sincero, não é o açúcar, não é o doce, parece que você come, você quer mais. Aos que não podem, meus pêsames. Eu posso, estou brincando, tem que cortar, né? Mas olha, o maná é doce como mel. Você pode vir por todas as dificuldades, está dizendo todos os problemas, mas quando você chega aqui, você compreende que esse evangelho é poderoso, esse evangelho te transforma, esse evangelho te cura, esse evangelho te muda, te transforma, renova o seu ser. Esse evangelho é doce. Esse evangelho não é aquela coisa amarga, dura, grossa. Mas muitos querem fazer do evangelho isso. Vem para cá, você está precisando de ser mudado. Vou falar não. Olha, irmãos, vem para cá, porque Deus tem uma palavra de fé ao seu coração. Vem para cá porque Ele vai te mudar. Vem para cá porque Ele vai te curar. Vem para cá porque Ele vai te restaurar. É isso que vai mudar. Mas quantas vezes as pessoas chegam e falam: bateu o carro, a primeira pergunta que você vira para a pessoa é: está devolvendo dízimo? Ei, Deus não é assim. Pelo contrário, bateu o carro, não se preocupe, Deus vai te dar a condição de você restaurar esse carro. Se esse carro não tiver solução, eu quero te dizer, Deus vai te dar um carro novo. É isso que Deus vai fazer com você. Está enfermo, está vendo? É porque você está faltando culto. Não, está enfermo. Irmão, deixa eu te falar, eu vim aqui para orar por você. Deus tem uma palavra de fé no seu coração, Ele vai te curar, Ele vai te transformar. Eu quero dizer que eu serei um canal de Deus para curar você nessa noite. Sabe, para de colocar o evangelho aquilo que ele não é. O evangelho não é amargo, o evangelho não é dolorido, o evangelho é doce como bolos de mel. Você está compreendendo o que eu estou te dizendo? É esse o evangelho. Aí as pessoas acham que as pessoas virão porque você está pregando castigo, a maldição. Não, as pessoas virão
porque eles vão alimentar do evangelho que é doce, que é suave, que é gostoso. Quando você sai daqui, você tem que sair daqui cheio de fé, cheio de esperança, cheio de convicção. Você não vai sair daqui achando que você piorou. Você vai sair daqui mais cheio e convicto de que Deus é o seu Pai, de que você é filho amado de Deus. Você crê nisso? Mas o maná também, ele tem riquezas liberadas ao seu coração. Deuteronômio capítulo 8, verso 16. A Bíblia diz assim: que no deserto sustentou com o quê? Com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. 17. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembra do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos seus pais, como hoje se vê. Volta lá no 16. Você sabe, uma coisa interessante é que como que Deus vai liberar riquezas para você? A Bíblia diz que é o Senhor que vai te dar riquezas. Riquezas, presta atenção, não é uma questão só de dinheiro. Riquezas aqui é relacionado com prosperidade, e ser próspero em todas as áreas da sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, você sabe, no seu trabalho, no relacionamento com seus filhos. Isso sim é prosperidade, e a Bíblia diz que Deus vai dar. Mas como que Ele vai dar? Ele começa falando como que Ele sustentou o povo? Através do maná. É o maná, presta atenção. O maná não vai te dar riqueza, mas ele vai te dar forças para adquirir. O maná vai gerar fé dentro do seu coração, para que você possa, a cada manhã, crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Olha o que diz Salmos capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem, Salmos 1, 3, que não se assenta, 1 até o 3, obrigado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não se murcham. Sabe, presta atenção. No tempo de crise, de luta, de sequidão, você será como árvore plantada junto a ribeiro, cujas suas folhagens não vão se murchar. E sabe o que ele continua dizendo? Pode deixar aí. Ele diz: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por que ele vai ser bem sucedido? Porque ele fez alguma coisa? Porque ele trabalhou? Porque ele, não, a Bíblia diz, ele será bem sucedido, porque ele se alimenta todos os dias do maná que Deus tem para a sua vida. Ele se alimenta todos os dias da palavra, ele se alimenta todos os dias da verdade. É por isso que ele vai ser bem sucedido. Ei, deixa eu te falar algo aqui. O sucesso e a sua prosperidade não está no seu trabalho. O sucesso e a prosperidade não está simplesmente no seu casamento. O sucesso e a prosperidade está no maná que Deus libera sobre a sua vida. É aí que está o maná, aí que está o poder de Deus, é aí que está o favor de Deus liberado sobre a sua vida. E o Senhor está dizendo: olha, vem e coma de mim, se alimenta do maná, se alimenta da verdade, se alimenta do evangelho. Por isso que todos os dias você precisa de fechar os seus olhos e falar: Senhor, hoje eu quero o maná do céu, libera sobre a minha vida, libera o maná, libera a verdade, Senhor, libera o alimento diário sobre a minha vida. Como eu te disse, muitas vezes não vai ser o banquete
que você às vezes fica esperando, vai ser simplesmente um maná liberado sobre a sua vida, uma porção às vezes pequena, algo às vezes que você olha para aquilo e fala, poxa, eu pensei que fosse algo muito maior, mas simplesmente é algo miúdo, mas que faz toda a diferença na sua vida. É aquilo que vai te sustentar, é aquilo que vai te trazer riquezas, é aquilo que vai trazer a verdade para a sua vida, é aquilo que vai te transformar, é aquilo que vai renovar você, é aquilo que vai renovar o seu coração. Êxodo capítulo 16, verso 32, diz assim: disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dele encherás um gomer, e o guardarás para a vossa geração, para que seja o pão com o que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Você sabe uma coisa interessante? É que no meio do deserto, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio dos dias da sequidão, no meio do dia que você está lá brigando com a sua esposa, no meio dos dias que você foi mandado embora do seu serviço, nos dias mais difíceis, no meio do deserto, onde o sol está rachando sobre a sua cabeça, o que o Senhor diz? Eu vou te enviar o maná. Eu tenho maná preparado para você, eu tenho maná separado para você. Mas sabe o que é uma coisa muito interessante? Porque presta atenção, em Números, a Bíblia conta algo muito grave que aconteceu. Números capítulo 11, verso 4, a Bíblia diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ser grande desejo das comidas do Egito. Olha que coisa, eles estavam se alimentando todos os dias do maná, eles estavam comendo todos os dias o pão, eles estavam todos os dias se alimentando daquilo que Deus tinha para ele, mas o que eles fizeram? Sentiram fome, sentiram o desejo de comer a comida do Egito. Mas sabe o que é interessante? Esse populacho aqui, que Números está dizendo, foi o povo que saiu do Egito junto com o povo de Israel, que não era filho de Deus, que não era, Deus não tinha os selecionados, Deus não tinha escolhidos, mas porque eles viram o milagre de Deus, viram as pragas vindo sobre o Egito, viu tudo que Deus tinha feito, e decidiram sair junto com o povo de Israel. Então esse povo é o populacho. Só que aí sabe o que aconteceu? Olha o que ele continua dizendo: pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também, só até que tornaram a chorar. Sabe o que? Olha aqui, aquelas pessoas, aquele povo populacho que não era filho de Deus, começaram a reclamar do maná. Mas quem foi prejudicado? O povo de Israel. Você sabe, quando às vezes nós colocamos pessoas, ou ouvimos pessoas, ou quando andamos com pessoas que não têm o mesmo espírito que nós, que são totalmente contrário àquilo que Deus tem para a minha vida, quem sofre não são eles, é o povo de Deus. Você muitas vezes deixa de desfrutar aquilo que Deus tem para você, porque você começa a ouvir coisas que não é de Deus para a sua vida. Você começa a ouvir coisas que Deus não preparou para você. E pior do que isso é porque muitas vezes essas coisas começam a se tornar verdade na sua vida. Olha, irmãos, nós temos passado por uma crise muito grande. Todos os dias que você vai no supermercado, o arroz aumenta. Todos os dias que você vai no posto, a gasolina aumenta. Todos os dias que, sei lá, você sai de casa, a luz, ou todo dia que você está na sua casa, a luz aumenta, a água aumenta. Sim ou não? Estou mentindo? Pastor, mas o senhor está preocupado com isso? É lógico que eu oro. Mas quando eu entendo que é o Senhor Jesus que me sustenta, quando eu entendo que eu posso viver no meio de uma crise, mas Ele é o meu sustento, Ele é quem me coloca nas suas mãos, quando eu confio nele, o mundo pode estar passando por tempestades, mas eu decido ouvir unicamente Deus, eu não decido ouvir o que o mundo está dizendo, eu decido confiar no Senhor Jesus. O populacho, o povo do mundo,
vai começar a falar para você, como pode, como é que você vai viver desse jeito, como é que você vai viver com a luz, a água, a energia, o carro, a gasolina, o arroz, o feijão, o gás subindo todos os dias. Você vai simplesmente falar para ele, querido, deixa eu te falar, se for preciso, Deus vai mandar dinheiro do céu para me sustentar, mas não vai faltar na minha casa. Pastor, mas não tem recebido isso. É porque você tem ouvido o mundo ainda, é que você tem ouvido eles, é que você anda desesperado, angustiado com as coisas do mundo. Quando você andar preparado, quando você andar segundo o coração de Deus, deixa eu te falar, nada vai te faltar. Eu estou preparando uma palavra. Ontem eu fui visitar uma célula, e Deus, no meio da célula, Deus me deu uma palavra, eu estou preparando ela. Sabe o que é uma coisa interessante, Sebastião, Marcelo? Só vou te dar uma beiradinha daquilo que Deus está falando no meu coração. Deus mudou a sorte de Jó quando ele esqueceu os seus problemas. Quando ele estava pensando nos problemas, quando ele estava pensando ainda em si mesmo, quando ele estava pensando na sua dificuldade, estava cheio de problema. Mas a Bíblia diz que o dia que ele esqueceu os problemas dele e começou a pensar no problema dos outros, a Bíblia diz que naquele dia Deus mudou a sorte dele. Olha que coisa interessante. Por isso que eu amo ser líder. Pastor, então, porque não tem tempo de pensar nos meus problemas. É tanto problema dos outros que não tem tempo. Só que aí, quando eu não me preocupo com os meus problemas, a Bíblia diz, Deus preocupa com os meus problemas. Foi assim que ele fez com Jó. Quando Jó deixou os problemas dele, ele falou, agora pode deixar, Jó, que eu estou cuidando dos seus. Por isso que é tão importante liderar. Disse uma frase aqui esse tempo atrás, continuo convicto com ela. Quer cuidar de 2 vidas? Lidera uma célula. Quer esquecer um pouco dos seus problemas? Começa a pensar no problema dos outros. Mas você sabe, irmãos, nem sei porque eu estava falando isso. Meu Deus. Mas, deixa eu te falar algo. Deus tem um maná especial para a sua vida. Quando você começa a se preocupar demais com os seus problemas, quando você começa a olhar demais para os seus problemas, você acaba esquecendo que Deus tem maná para a sua vida. Aí ele continua dizendo, Números capítulo 11, verso 5, a Bíblia diz assim, quem nos dera carne a comer, lembra-nos, olha que povo mais mentiroso, sem vergonha, dos peixes que no Egito comiam como? De graça. Ah, irmãos, eles eram escravos, eles comiam peixe não, eles comiam alho. Aí eles falam, não, lembra quando a gente comia peixe? Uai, eu lembro do alho, de graça, não, nós comíamos, não tinha comida de graça não, eles trabalhavam de manhã, de tarde, de noite. Aí ele continua dizendo, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e alhos. Ei, olha que mentira. Não era isso que Faraó estava dando para eles. Pelo contrário, cada dia eles tiravam ainda mais comida. Eles colocavam eles mais trabalho e tiravam comida. Mas no verso 6 ele diz, agora porém, seca-se, verso 6, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão esse maná. Sabe, irmãos, é terrível, quando um crente chega nesse nível. Qual nível, pastor? Onde ele está vendo somente a sua alma seca, onde ele começa a olhar para o maná e fala, não é esse o maná que Deus tem para a minha vida. Quando ele olha para o líder de célula, para o discipulador, para o pastor, e fala, não, eu tenho um maná muito melhor do que esse. Não, eu não preciso ir no culto, não, eu não preciso ir na célula. Sabe o que está acontecendo? A sua alma está secando. Por quê? Porque você não está comendo do maná. Mas a Bíblia diz, João capítulo 7, verso 38, que na verdade do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você não nasceu para viver uma vida seca, você não nasceu para viver uma vida de sequidão, pelo contrário, você nasceu para que rios possam fluir de dentro de você. Esse é o objetivo da sua vida, rio fluir de dentro de você. Eu queria que você ficasse de pé onde você está.
Quero encerrar lendo um versículo aqui para você. Apocalipse capítulo 2, verso 17. Apocalipse 2, 17. A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, diga comigo, ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido. Pastor, que maná escondido que é esse? Você sabe, irmãos, eu acredito fielmente que Deus todas as semanas tem liberado maná sobre a nossa vida. Deus tem liberado palavra ao seu coração. Deus tem liberado fé sobre a sua vida. Deus tem liberado o maná que somente é dado aos filhos dele. E você tem recebido esse maná todos os dias, todas as semanas. Você tem recebido desse maná, pastor, qual maná? O maná que me cura, o maná que me transforma, o maná que me renova, o maná que vai me trazer fé para as grandes coisas. Alguns estão lá de fora ouvindo tudo ao contrário. Alguns estão lá de fora ouvindo maná ou comida estragada. Sabe uma coisa? Eu até esqueci de falar isso. Sabe uma coisa interessante? É porque quando você come a comida do vencedor, a comida de Cristo, você começa a ser parecido com Cristo. Mas quando você come comida estragada, podre, perdida, o que acontece com você? Você passa mal. Você começa a se tornar de acordo com o que a comida é. Comeu comida estragada, só fazendo analogia, mas o seu estômago, você começa a estar estragado também. Passa mal, vomita, tem que ir no médico, diarreia, todas essas coisas. Mas quando você come a comida vencedora, quando você come do maná escondido, quando você come da verdade do Evangelho, quando você come aquilo que Deus tem para você, ei, é isso que você começa a ser. Essa é a verdade que Deus tem liberado ao seu coração.